Fala galera, beleza? Meu nome é César Alcâncio, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos. E hoje a gente vai falar sobre macros em Clojure. Então bora lá! Segundo o site oficial do Clojure, uma macro basicamente é uma funcionalidade, uma feature para você estender a linguagem do Clojure, né? Para você adicionar novas funções à linguagem do Clojure. Porém, a gente já pode adicionar novas funções utilizando o def function, né? Que é criar novas funções em Clojure. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente saber é a diferença entre criar novas funções e criar novas macros, né? Então, aqui eu fiz um exemplo onde eu estou criando uma função, ela chama myFunction_v1. E aqui embaixo eu estou criando uma macro que chama myMacroV1, né? Elas têm exatamente a mesma estrutura. Então, primeiro a gente chama um def function, passa o símbolo, né? myFunction1, a documentação, um vetor com a lista de argumentos. Aqui eu estou dando apenas um print line dos argumentos e eu estou retornando exatamente um vetor com os argumentos, né? E a macro está fazendo a mesma coisa. Eu chamo def macro, o símbolo que representa o nome da minha macro, a documentação, um vetor com a lista de argumentos, estou chamando um print line também e retorna um vetor com os argumentos. Vamos executar o projeto. Beleza, já está executando o projeto. Eu vou executar aqui o namespace. Eu vou executar aqui a função, né? Vou definir a função, vou definir a macro e eu vou executar a função passando uma string César, string Alcâncio e um número 30, um inteiro 30. Se eu executar essa função aqui, deixa eu fechar o projeto aqui, deixar maior o REPL. Quando eu executo a função, ela printa o César Alcâncio 30 e ela retorna, né, um array com César Alcâncio 30. Beleza, isso já é o esperado. E quando eu executo a macro, ela tem exatamente o mesmo comportamento, né? Ela printa o César Alcâncio 30 e ela retorna um array com César Alcâncio 30. Então, uma função e uma macro que recebem valores diretamente, né, string ou inteiro, elas têm o mesmo comportamento e que retornam um array, né, que é basicamente um valor. Então, nesse caso, não muda muito, né? Então, vamos começar a ver aqui com algumas diferenças. Então, vamos executar a mesma função e a mesma macro, porém, passando símbolos também, né? E não só valores diretamente. E também passando outras funções, né? Então, quando eu executo a minha função, passando o símbolo nome, né, que tem o valor César, passando o valor alcance diretamente, e passando uma outra função aqui, que é uma função de menos, 2021 menos o ano de nascimento, que é 1991. Nesse caso, a gente sabe que primeiro vai executar essa função aqui de dentro, vai retornar 30, por exemplo, né? Vai pegar esse valor aqui, vai passar o valor alcance e o nome vai passar o valor César para essa função. Então, vamos executar. Ops, eu não defini o nome, vamos definir o nome, definir idade de nascimento, vamos executar aqui de novo. Nesse caso, ele printou César Alcâncio 30, igual antes, né? E retornou um vetor com César Alcâncio 30 também. Agora vamos executar a macro. E a macro já teve um retorno diferente, né? Então é aqui onde a gente começa a ver a diferença da macro e da função. Na macro, primeiro que ela printou exatamente nome, não printou César, então quer dizer, ela recebeu o símbolo nome e não o valor que aquele nome tem, que é o César. Depois ela printou o alcance, que é o próprio valor, né? E o terceiro argumento, ela recebeu exatamente o que foi passado, que nesse caso uma lista, onde a primeira posição é o menos, a segunda posição é 2021, que é o valor, e a terceira posição é o símbolo e birthday, que significa a idade, o ano de nascimento, né? Então percebe que a diferença aqui da macro e da função em como ela recebe os parâmetros é que a função recebe o valor, né? Nome recebeu César, essa função aqui ela executou a função antes e passou o valor, enquanto a macro recebe os símbolos, né? Então o nome ela recebeu como o próprio nome,
o alcance, que é o valor, ela recebeu o alcance, né, que é a própria string mesmo, nesse caso. E aqui, por último, em vez de ela executar essa função e pegar o retorno, ela recebeu exatamente nem a função, né, e nem o retorno. Ela recebeu uma lista que representa aquela função. Então, ela recebeu exatamente o parênteses, que no caso enclosure é o que representa uma lista. E qual que é a diferença nisso, né? Qual que é a vantagem de ter isso? Significa que a gente pode manipular essa lista e executar quando a gente quiser, né? Então, nesse caso aqui, ele printou tudo como uma lista e retornou um vetor, né, com César, alcance e 30. Percebe que o retorno já não é mais o símbolo, né? No caso do nome, retornou César, e no caso aqui da lista, retornou o resultado da função. Então, se a gente voltar aqui para a nossa macro, ela recebeu os argumentos como símbolo, printou o símbolo e a lista. No caso do valor, ela continua sendo valor, né? Isso funciona igual para função e para macro. E na hora de retornar o vetor, aí sim ela avaliou a lista, né, retornando 30, e avaliou o nome, retornando César, né? Eu falo avaliou, que é a tradução literal de evaluate, né, que é quando a linguagem ela avalia, quando ela executa realmente aquele trecho de código. Então, beleza. Nesse caso, a gente conseguiu entender melhor que ela recebe como símbolo e no momento de retornar, ela executa, né? Vamos ver mais um exemplo se a gente trocar o retorno da nossa função e da macro para uma lista em vez de um vetor. Vamos ver como funciona, né? Então, aqui eu tenho uma V2 da minha função que ela retorna uma lista em vez de retornar o array como era antes, um vetor como era antes. E eu tenho a nova função, a nova macro V2 que retorna uma lista em vez de retornar aqui o vetor como era antes, beleza? Então eu vou definir as duas, definir a função V2, definir a macro V2 e eu vou executar a minha função passando nome, alcance e a mesma função de antes aqui, né? E ela retornou exatamente igual à antiga, só muda que agora é uma lista e não é um vetor, um array. E vamos executar a macro, passando as mesmas coisas. Quando a gente executa a macro, ela retorna um erro, né? Esse erro basicamente está falando que uma string não pode ser transformada em uma função. Mas por que ela retorna esse erro? Basicamente, o que ela vai fazer vai criar a lista, né? Vai receber na verdade, ela vai receber o símbolo nome, vai receber o valor alcance e vai receber essa lista aqui com o símbolo menos, o valor 2021 e o símbolo idade de nascimento. Uma vez que ela recebe isso aqui, ela chega até a printar os valores aqui, ó, se você notar. E depois que ela printa, ela cria a lista com o nome, alcance e essa outra lista aqui. E quando ela cria essa lista, antes dela fazer o retorno da macro, ela executa essa lista como se fosse uma função. Então ela vai transformar essa daqui de dentro em 30 e vai funcionar. Mas a última lista, que vai ser nome, alcance e 30, ela vai transformar o nome na string César e vai ter uma lista com César exatamente assim: César, alcance e 30. E quando executo isso, dá o mesmo erro, que ele está tentando transformar o valor César numa função e César não é uma função, então retorna um erro. Então percebe que a macro, fundamentalmente, o que ela faz é receber os parâmetros como símbolo, né? Exceto quando ele já é um valor, nesse caso ele recebe o próprio valor, no caso de alcance. E ela recebe as funções como lista, né? E quando eu retorno essa lista, aí ela tenta aplicar a execução. E aí é quando ela retorna o resultado. Nesse caso aqui, um erro. Mas vamos ver outro exemplo. Vamos ver no exemplo que a gente chama, passando o símbolo de mais, o 1 e o 1, né? Que seria somando 1 mais 1. Se eu executo a minha função, o que ela vai fazer é criar uma lista, onde na primeira posição tem a função mais, né? Então, se a gente até fazer um teste aqui, se eu digitar um mais no repo, esse símbolo ele vai retornar o valor, que é a própria função de mais. Que está aqui na nossa lista, né, que foi retornada pela função. Depois retorna o próprio 1 e depois o próprio 1 de novo. Então tem uma lista aqui com a soma 1 e 1. Se eu executo a macro,
ela retorna 2, né? Por quê? Porque ela vai reconhecer aquela lista com a primeira posição de soma e 1 como uma função, vai executar ela e vai retornar o resultado. Então a macro nada mais é de uma forma de receber os parâmetros antes deles serem evaluados, né, para os seus valores, ou em caso de função, antes da função ser executada. Eu vou poder manipular esses dados se eu quiser. Nesse meu exemplo aqui eu só estou fazendo um print line, não estou manipulando. E na hora de retornar, eu dou preferência a retornar uma estrutura, uma lista que pode ser executada pelo Clojure, né? Fazendo com que eu possa criar outras funções de Clojure e manipular elas no momento que eu estou ainda expandindo o código, né? Por isso que eu chamo esse processo que eu estou criando a macro de expansão da macro, né? E aqui é um último exemplo onde eu posso ver o resultado da macro antes dela executar, ou seja, eu vou apenas expandir a macro e vou ver aquela lista, né? No caso nesse caso aqui que ela retorna um 2, se eu chamar o macro expand passando essa função aqui, né? Percebe que eu tenho que passar ele utilizando um apóstrofo aqui antes, e se eu executar isso, ele vai retornar exatamente a lista que a macro vai criar para ser executada depois, beleza? Então, essa é a primeira parte do vídeo para a gente entender a macro. E agora a gente vai entender um pouco mais como a gente pode manipular símbolos e valores, né? Nesse caso aqui do macro expand, por exemplo, eu estou usando um apóstrofo, né? E a gente vai entender mais o que é esse apóstrofo e outros caracteres especiais das macros, beleza? Valeu!